Conectados pela Fé, boa tarde dupla. Boa tarde, Oi, dupla. Por que quando você, na hora que você dá o boa tarde, você não fala olhando pra câmera? Porque eu tô dando boa tarde pra então tá minha bom. família Conectados pela Fé e você que é Tá minha bom, dupla. desculpa. Pode continuar. Peraí que eu Pode continuar, pode continuar, pode continuar. Não, é porque assim, eu não quero ficar me intrometendo no seu jeito de falar, assim, mas eu não tô gostando muito, não. Que isso? É, Tá falando sério? tô falando sério. Agora eu não sei se a gente tá gravando, não vai começar o programa desse jeito? Mas é porque assim, ô Letícia, eu acho que você tem que estar mais animada, você tem que estar, sabe, não sei, eu não tô gostando. Então se a câmera puder vir em mim, não, na verdade, faz de novo que eu vou continuar avaliando. Muito bom! Sabe o que ele tá fazendo? Cuidando da minha vida. Quase um ator, hein? Você viu que até ela não sabia Eu fiquei- o que fazer. Guilherme. Brilhei, né? Muito Brilhei. bom. Eu tô dando spoiler, gente. Gente, é o tema do nosso programa. Você cuida da vida dos outros. Eu vou te falar uma coisa. Vamos O quê? brincar de vida, Guilherme? Vamos. Cada um cuida da sua. Eu acho que é melhor. Essa é a mensagem que todo mundo deveria falar pro amiguinho que cuida da vida alheia. Você aí de casa, cuida da vida dos outros? Se mete na vida dos outros? Sim? Então manda pra gente no nosso Instagram, @programa Conectados pela Fé, que eu tô em choque. Eu vi o brilho da Letícia sumindo. Mas todo mundo conhece, convenhamos, Letícia, todo mundo conhece alguém assim, que até nas pequenas coisas tem essa mania de, por que você não faz desse jeito? Mas você não acha que as suas escolhas, você não acha que você devia ter agido de tal jeito? Você não devia mudar a roupa? Você não devia falar de outro jeito? Todo mundo conhece alguém assim, impressionante. E às vezes fala assim, não, eu tô falando pro seu bem. É, e se Só que você daí não tá fazendo conhece, se mal. preocupe que às vezes você é essa pessoa, né? Exatamente. Igual eu fui aqui agora. Eu confesso pra vocês, deu pra ver aí que não foi combinado e eu fiquei em choque real. Falei, gente, como que vai começar o programa o menino me esculachando desse jeito? Você sempre arrasa, Letícia. Bora começar então, Bora real, começar Gui? o programa, por isso então chama todo mundo, viu? Você que tá aí na sala, tá com um jovem, tá lá no quarto, tá no celular, fala, ó, vem prestar atenção no Conectados pela Fé desse sábado, que o programa tá muito bacana, ajudando então a gente a entender um pouquinho desse comportamento, às vezes um pouco torto, incômodo, de ficar se intrometendo na vida do outro, até onde a gente tem liberdade de palpitar, dar conselhos. Essa é a nossa proposta com aquele quadro que eu sei que a juventude adora, que é o Pode ou Não Pode, Padre. Eu falo que é desagradável, né? Você ficar se metendo na vida alheia. Tem limite, né? Mas que atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Pois é, quem nunca? Quem Bora nunca? atualizar o nosso Vamos feed, atualizar Gui? o nosso feed. Letícia, esse você já assistiu? Não. Não. A gente vai dar uma dica incrível para quem está nos assistindo, que é o filme O Show de Truman. O filme retrata a vida de Truman, que é um pacato vendedor de seguros que leva uma vida simples com sua esposa. Porém, algumas coisas ao seu redor fazem com que ele passe a estranhar sua cidade, seus supostos amigos e até sua mulher. Após conhecer a misteriosa Lauren, ele fica intrigado e acaba descobrindo que toda a sua vida foi monitorada por câmeras e transmitida em rede nacional. Chocada. É um filme muito bacana, do Jim Carrey, ator consagrado, e que traz essa temática, né, que às vezes a gente está acostumado a ver em programa de TV, em reality show, essa ideia de você acompanhando a vida de 24 outras horas. pessoas, mas faz essa proposta. Ele é alguém que nasceu para ter a vida monitorada. Então, desde bebê, ele é acompanhado num grande programa de TV, só que ele não sabia disso. Chocada. Então, a vida dele nunca acontece às vontades dele. É o que os telespectadores, o que a produção quer que Escolhem. aconteça. E aí parte desse princípio o filme. É muito bacana e Vou ajuda a gente a assistir. refletir isso, viu? Vou assistir, você de casa, se já assistiu, conta pra gente, se não, bora fazer uma sessão cinema, porque eu acho que Junta vai a ser família. muito legal. E olha só, Gri, hoje muitas pessoas expõem a própria vida nas redes sociais e acabam se tornando alvos de julgamentos e fofoca. Isso é muito real, né, gente? O público consome essas rotinas como entretenimento, esquecendo que há pessoas reais por trás das telas. E isso se reflete no crescimento cada vez maior dos reality shows. Pesquisas mostram como esse interesse pode ultrapassar limites. No Brasil, por exemplo, 32% dos fãs de reality shows pagam para acompanhar ainda mais a vida dos participantes.
a intimidade virou algo rápido e muito fácil de consumir, né? E essa realidade levanta uma questão muito importante. Até que ponto é saudável se intrometer ou simplesmente assistir a vida do outro? Isso é importante refletir, né, Lê? E quando a gente dá exemplo aqui de reality show, porque é um modelo consagrado aí, né, no início dos anos todo mundo 2000. conhece, né? Mas tem gente que certamente vai nos acompanhar e falar, mas eu assisto TV Aparecida, eu não assisto essas coisas. Mas a hora que pega o celular, entra nos redes stories sociais. lá, daquela esposa de um cantor, de alguém conhecido, e sabe tudo. A hora que vai pra academia, a hora que os filhos se isso alimentam, mesmo. a gente tá acostumado a isso, a assistir a vida do outro. E aí, se a pessoa fica sem postar, manda uma mensagem. Tá tudo bem? que tá O que acontecendo? aconteceu? Tá É. sumido. Que loucura, né? Vamos conversar sobre isso então? Bora. Eu vou eternizar na minha mente a cena da Letícia percebendo o que eu tava fazendo. Eu só preciso dizer isso, tá? Padre Camilo, boa tarde. Sempre bom ter o senhor conosco, Boa viu? tarde, Padre. Sua bênção. Deus te abençoe. Sempre um prazer, uma alegria e um Chaves. privilégio estar aqui. A gente que agradece, Padre Camilo, então sempre nos ajudando nesse quadro pra gente conversar com a juventude. E se tem o Padre Camilo, se tem pergunta dos jovens, tem que ter representantes da nossa juventude falando conosco aqui. Por isso a gente agradece a presença da Amanda, da Janice, o Vinícius, a Gabriela, o Douglas e a Ana Beatriz. Sejam bem-vindos, viu? Aqui à nossa casa. Bem-vindos, gente. Padre, você também levou um sustinho do Guilherme fazendo ou você entendeu o que ele estava fazendo? Percebi que ele queria colocar você na dinâmica do assunto. Eu não Eu achando que você já ia pedir para gravar de novo. Faltava pouco para ela falar faltava isso. pouco. E eu tava assim, eu tava, não, eu não vou deixar de desistir da minha brincadeira. Nesse buscar a perfeição, a gente... É, muito louco, né? E eu fiquei, gente, que é isso, Guilherme? Mas é muito legal a gente poder falar sobre esse assunto, porque é importante, é real, é atual. E assim, a gente acaba, principalmente com a internet, eu acho, mais ainda, né, Padre? Cuidando um pouquinho mais da vida do amiguinho ali. Eu acho que a raiz disso, Gui e Letícia, nós perdemos a capacidade de olharmos para nós mesmos e de nos encantarmos e de nos surpreendermos com as coisas que nós fazemos, com aquilo que estamos aprendendo, com as escolhas e com os nossos sonhos. Parece que a vida do outro é mais interessante do que a minha. Parece que a vida do outro merece mais ser comentado do que a própria vida que eu estou vivendo. Então, acho que a gente está perdendo um pouco este olhar sobre a nossa história, não só as coisas boas, mas também as coisas que são limites e que a gente precisa melhorar, porque a gente está tão focado naquilo que o outro faz que a gente está deixando até de fazer escolhas fundamentais no dia a dia do viver. É importante a gente ter essa atenção, né? E então vamos aproveitar para a gente colocar os jovens na nossa conversa e vamos lembrar para o pessoal de casa e para eles também, eles estão com as plaquinhas aqui, as famosas plaquinhas do pode ou não pode, Padre. E aí, conforme as perguntas forem sendo feitas, a gente vai, na medida do possível, devolvendo a pergunta para vocês antes do Padre responder, para vocês opinarem também. Será que isso pode ou não pode? É legal ou não é fazer? Beleza? Quem quer começar? Por favor, pode começar, Gabriela. Então, eu queria perguntar, como o senhor falou, né? A gente tem muito esse hábito de querer cuidar da vida do outro e muito por conta das redes sociais hoje em dia. A gente já tem isso como ser humano, da curiosidade, né? A gente quer saber o que está acontecendo todo o tempo. E a tecnologia hoje vem trazendo mais isso pra gente, vem aguçando mais isso, né? Esse sentido em nós. Mas como vencer esse hábito da fofoca, de cuidar da vida do outro? Como vencer isso? Se fosse cuidar no sentido estrito da palavra, o cuidado que o outro necessita seria maravilhoso. Mas geralmente oferecemos cuidado que o outro não precisa. E a gente acaba sendo evasivo, tirando aquilo que é mais sagrado nas pessoas, a sua privacidade e a sua individualidade. Eu acho que a raiz disso, Gabriela, está em que nós temos uma facilidade muito grande de falar dos erros que as pessoas cometem, dos escorregões, das suas mazelas. Nós não temos o bonito hábito de falar do bem que o outro faz, das suas vitórias e das suas conquistas. Se nós tivéssemos a capacidade de procurar enxergar no outro o bem que ele realiza e a importância que a vida dele tem na minha própria vida, a gente mudaria este olhar de sempre ver aquilo que é falho, aquilo que nos dá direito de julgar, condenar e às vezes nos coloca até numa atitude de superioridade, né? A pessoa fez isso, eu nunca fiz. A pessoa é assim, eu sou completamente diferente. Então a gente precisa aprender a olhar o outro com um olhar muito mais positivo do que meramente ver fraquezas e essa facilidade de dizer palavras que machucam, que condenam e que em vez de ajudar o outro a recomeçar, às vezes até rouba a única esperança que ele ainda tinha no coração. Muito bom. E pergunta importante, né, Lê? Exatamente. Inclusive, a Gabriela usou um termo que é legal a gente refletir nesse bate-papo, né? Fofoca.
Porque às vezes a gente pensa, né? Eu vou contar uma história pra você. fofoquinha. É uma fofoquinha leve. Não gosta de fofoca, não? Você não gosta de fofoca, não, mas qual que é? Então, assim, quem nunca? Inclusive, queria saber de vocês. Vocês acham que, dependendo do assunto, pode passar pra frente, fazer uma fofoquinha com um amigo, com uma amiga? O que vocês acham? Indica com a Que plaquinha pode pra ou não gente. pode? Pode ou não pode fazer uma fofoca? Mesmo se pequena. Não pode? Não pode. Mas quem Agora, já fez faço a ou não fofoca? faço? Quem já fez a fofoca? Faço ou A não faço? fofoca todo mundo com certeza já fez, né, padre? E aí, Não padre pode, Camilo? padre. É claro que não, porque é difícil encontrar uma fofoca. A própria palavra fofoca, ela já está dizendo, eu até tiro o ato da pessoa do contexto onde ela estava. E cada vez que alguém passa a fofoca para alguém, ela vai sendo acrescida, ela vai aumentando, né? Chega a hora que ela assume uma proporção que não condiz nem com a realidade da primeira fala que alguém começou. Então, a fofoca é algo muito triste, porque pessoas são prejudicadas. E como a gente faz isso, né? Às vezes a vizinha que bota o braço em cima do muro, chama lá a Dona Maria e passa o bairro inteiro numa manhã de conversa, né? As redes sociais, às vezes, eu soube o que aconteceu com a fulana, olha, fiquei sabendo que a filha da Maria está grávida e parece que o rapaz não vai assumir, não. São comentários que denigrem, não acrescentam, e tem pessoas que são muito prejudicadas pela fofoca. Tem gente que já perdeu o trabalho por causa de fofoca, tem casais que já romperam o matrimônio por causa de fofoca, tem amigos, né, que deixaram de viver a bonita dimensão da amizade pela fofoca. Tudo que é mentira, não existe dimensão, é pequenina ou é grande. Se é mentira, é contra a verdade, não edifica, não serve para nada. Então ela não pode ser alimentada e nem cultivada como um hábito na vida. Olha aí, né? Ó, o nosso diretor tá falando com a gente aqui. Transferiu eu vou a fazer responsa, hein, pergunta diretor? que Você viu, ele né? fez, que eu não Transferiu vou a fazer. responsa. E se a fofoca, padre, for verdadeira? Por exemplo, tô aqui, Guilherme e minha dupla vão falar, Guilherme, você sabia que, sei lá, o padre Camilo vem hoje e ele vem sem hábito, ele tá de camiseta vermelha? Isso aí, vai, uma fofoca aleatória, porque eu tô pensando nisso agora. Eu acho que a gente tem que diferenciar o peso entre o que é fofoca e o que é um comentário. A gente comenta as coisas, a gente pode falar, olha, ontem eu vi isso, tal pessoa falou isso. Enquanto o comentário apenas reproduz a verdade, porque você não está mentindo, você está dizendo algo que eu viria com uma camiseta vermelha. Enquanto é um comentário, não há problema. O problema é que a fofoca, ela sempre vem com um julgamento. Vem com uma segunda intenção, por exemplo, que ela citou, né? Eu já maldade. coloco algo com um certo resquício de maldade. E essa maldade perpassa naquele que me ouviu e para quem ele vai passar aquilo que eu comuniquei. Então, acho que é aí que está o ruim. Comentar algo da pessoa que seja algo positivo, verdadeiro, perfeito. Mas a fofoca, ela está sempre embasada na mentira. E não está no desejo de ajudar o outro, mas sim de realmente prejudicar e difamar. Isso é triste. É maldade, né? Maldade. Então, gente, sem fofocar, Guilherme. Por favor, Letícia, vamos melhorar, né? Próximo, Douglas, e você, meu amigo? Boa tarde. Então, queria saber como que a gente pode ajudar a pessoa assim, mas sem, tipo, fofocar, ou saber quando pode ajudar, alguma coisa assim do tipo, sabe? A gente precisa ficar mais atento àquilo que a pessoa muito mais ela fala com o seu corpo do que com a sua palavra. As pessoas que realmente precisam de ajuda nem sempre vão chegar até você e dizer, olha, eu estou passando por isso. Alguns conseguem fazer isso e é muito bom. A gente precisa reconhecer que necessitamos do outro. Ninguém dá conta de resolver tudo, principalmente quando passamos por alguma experiência interior, né? Um medo, uma preocupação, uma ansiedade. Ouvir, partilhar isso já traz um alívio para a alma. Agora, quando que o comentário ou chegar para a pessoa e dizer, olha, você precisa fazer isso, isso e aquilo, é bom ou não, vai na medida do espaço que a pessoa me dá. Se a pessoa se abre e permite que eu possa levar a ela uma palavra, uma orientação e um conselho, formidável. Mas se ela não está com o coração aberto para isso e eu já chego querendo determinar o que ela tem que fazer, querer mudar o modo dela agir, isso se torna agressivo. E em vez de ajudá-la, eu vou até piorar a situação. Porque discurso não muda a vida de ninguém se a pessoa não aprendeu a escutar com o coração. Então, antes de dar qualquer conselho para a pessoa, você precisa estar próximo dela. Você precisa conhecer a realidade pela qual ela está passando, sem nenhum pré-julgamento. Se eu me faço próximo, se eu toco o coração dela, então aquilo que eu vou falar vai provocar transformação. Agora, se eu não sou até às vezes indiferente, apenas quero estar ali para emitir uma opinião, não vai acrescentar nada, muito pelo contrário.
né, pode até feri-la ainda mais. Então, é ter essa sensibilidade de sentir o que o coração do outro está sentindo e fazer um juízo. Esta palavra cabe nesse momento? Esse conselho cabe nesse momento? Porque às vezes a pessoa precisa ouvir algo, mas não é agora. Precisa de um tempo a mais para que aquela palavra realmente possa soar de forma positiva na vida dela. E eu acho que, assim, pessoalmente, a gente consegue fazer mais esse exercício do que, por exemplo, através das redes sociais. Sim, totalmente. Porque na rede social parece que todo mundo vira o corajoso, a corajosa, o dono da razão, e aí não pensa em como vai atingir aquela pessoa a qual você está fazendo aquele comentário, né? Eu acho que é importante a gente fazer esse exercício, não só fisicamente, presencialmente, mas também através das redes sociais, né, padre? Por exemplo, alguém perdeu recentemente um ente querido. A gente sabe que isso é um processo muito dolorido, traz aí um sofrimento imenso. Mas não adianta também eu chegar lá com um discurso pronto, dizendo isso, aquilo, se eu não procurei antes sentir o que a pessoa está sentindo. Porque senão aquela palavra que eu vou dizer não é aquela que no momento ela precisa escutar. Eu talvez gostaria de escutar aquela palavra, mas nem tudo que é bom para você é bom para o outro. Então não tem como dizer uma palavra assertiva se eu não sinto o que a pessoa está sentindo, o contexto que ela está vivendo e tudo aquilo que está acontecendo. Eu preciso me fazer próximo. Jesus tem uma sabedoria belíssima. No Evangelho dos discípulos de Emaús, aqueles 2 homens iam caminhando tristes, desanimados, abatidos, porque a cruz havia roubado qualquer esperança de seus corações. Um dia eles haviam deixado lá o povoadinho de Emaús, encantados por Jesus, e falaram, agora nós vamos começar uma vida nova, tudo vai ser diferente, agora nós vamos viver um tempo novo. Mas a cruz parece ter matado no coração deles toda a esperança que um dia havia nascido. Então eles estavam retornando de onde haviam saído, como se nada na vida tivesse acontecido. Tristes, abatidos e com medo, porque a cruz também provocou no coração dos discípulos medo. Jesus não chega falando, Jesus não chega discursando, dizendo, olha, um raio de luz sou eu, para que ter medo? Eu ressuscitei, a cruz não tem... Jesus não faz isso. Jesus se coloca caminhando com eles, no ritmo deles. Primeiramente, Jesus escuta o que o coração deles precisava dizer. A decepção, o medo, a tristeza, a derrota. Depois de ouvir o que o coração deles estava sentindo e sentir com eles, então Jesus começa a oferecer palavras capazes de transformar aquele sentimento. E na vida deveria ser assim. Antes de quiser enfiar qualquer coisa goela abaixo em alguém, caminhe com aquela pessoa, participe um pouco da vida dela, daí a sua palavra realmente vai ter poder de transformação e vai ser uma palavra de esperança. Legal, né? A gente refletir dessa maneira e a gente entender, né, que talvez nem, é o famoso nem 8 nem 80, né, porque a gente não tem que se intrometer na vida dos outros o tempo todo, mas a gente também tem essa sensibilidade de não lavar as mãos, né, Lê? Quem nunca passou por uma situação dessa também? Às vezes um amigo precisando ouvir algo, ou eu sei que ele tá fazendo algo que não é bacana, mas falar, eu não vou falar, às vezes essa pessoa não vai me entender. A vida é dele, vai ficar chateado deixa. E às vezes a gente pode somar na vida da pessoa, né, com sensibilidade, como o padre disse. Com certeza. Olha só, a gente vai ter mais participação dos nossos jovens, tem muita coisa pra gente conversar, então não sai daí que a gente vai pro intervalo rapidinho. Estamos de volta com Conectados pela Fé, nesse clima, nessa alegria, sempre trazendo assuntos importantes para você refletir com a gente aí na sua casa. E hoje falando então sobre quais são os limites, afinal, pode ou não pode a gente se intrometer na vida do outro, né, Lê? Exatamente, é uma coisa que a gente sabe que acontece no dia a dia de todo mundo, mas a gente aprendendo a ter consciência, se isso vai ajudar, não vai, se vai agregar alguma coisa na minha vida, se vai agregar o comentário na vida do outro, daí a gente começa a dar uma segurada na emoção, né? Exatamente, agora tem coisa boa que a gente pode falar, que é conselho que vale a pena ser dado, como, por exemplo, aquele conselho para a juventude fazer parte da nossa família dos devotos e ser um jovem de Maria, né, Lê? Com certeza, vocês sabem que todo mês você que é jovem de Maria recebe aí na sua casa a sua revista Jovens de Maria, que tem um conteúdo preparado e feito com muito amor e carinho para te ajudar ainda mais na evangelização e também seus amigos, né, Gui? Exatamente, então a gente agradece a todos aqueles que fazem parte, ó, um beijo carinhoso para todo mundo que faz parte da nossa família dos devotos e de maneira especial para os jovens de Maria e para aqueles que ainda não são, então não perde tempo. Vem fazer parte desse projeto tão especial do Santuário Nacional de Aparecida para fazer o seu cadastro e ter acesso a esses conteúdos, ser evangelizado e ajudar a Casa da Mãe Aparecida a também evangelizar. É muito fácil, é só ligar no 0300 210 1210 ou acessar a12.com/jovens
Jovens de Maria, Lê. É isso aí, continue conectado com a gente através das redes sociais também dos Jovens de Maria. Eles sempre postam conteúdos incríveis que eu tenho certeza que vocês vão amar. Exatamente, viu? Vem fazer parte Vamos desse lá trabalho tão importante continuar? com a gente. Olha, depois desse primeiro bloco, a gente começa a repensar se a gente deve se meter ou comentar a vida do outro, né, Gui? Exatamente, porque a gente começa a tirar essas reflexões. Agora, eu falei no fim do primeiro bloco, Lê, eu queria que o padre comentasse com a gente esse outro lado que às vezes acontece, né, de talvez as pessoas olharem, tem um ditado popular, inclusive, que né, se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, né? E aí isso talvez, tem muita gente, padre, que agarra isso, como eu disse, eu já passei por uma situação assim, de depois que algo aconteceu, eu senti o peso de pensar, talvez eu pudesse ter ajudado esse amigo. Eu percebi algo, mas eu não quis falar porque eu não sabia se ia soar bem. E, enfim, a gente acaba optando por lavar as mãos e, às vezes, essa também não é a decisão correta, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que diferenciar entre um silêncio que respeita aquilo que o outro está vivendo e perceber que há um momento certo de dizer a palavra certa, daí ela será uma palavra acertada, mas a gente tem que tomar cuidado também de não fazer isso uma total atitude de indiferença. Eu não quero me envolver, não quero nem saber pelo que ele está passando, porque não quero me comprometer. Eu acho que o filtro para isso tem que ser sempre a verdade do amor, né? Se eu permito que o meu coração se mova de compaixão, então eu vou me comprometer também com aquilo que é dor. É claro que a gente tem que ter muito tato, né? Eu não posso chegar já como se eu tivesse uma bola de cristal dizendo sei tudo que você está passando e vim aqui como um Superman para resolver todos os seus problemas. Ou Chapolin Colorado, e agora quem poderá me ajudar? Mas acho que a primeira atitude é essa, a pessoa perceber que ela pode contar comigo. Eu estou do lado dela, sem nenhum julgamento. Muitas pessoas têm dificuldade de partilhar as suas angústias porque elas pensam que vão ser julgadas, vão ser criticadas e condenadas. Então a pessoa precisa enxergar que o meu coração está despido de qualquer preconceito. Eu estou ali unicamente porque eu quero ajudar aquela pessoa a ficar bem, a se levantar do que a derrubou e a recomeçar e a reconstruir sonhos em seu coração. E a gente tem que se envolver, né? O Cristo é esse exemplo bonito, ele se envolve, ele assume a nossa dor, né? Ele carrega a nossa cruz, chora a nossa lágrima, né? Sente o nosso humano sofrer. A gente tem que ser ousado nesse sentido, de não ter medo de se comprometer. Então eu tenho que fazer uma separação entre a discrição, não ser evasivo, mas também cobrar de mim não ser indiferente, porque existem realidades que clamam pela minha compaixão e eu preciso me aproximar, me fazer próximo, né? Jesus vai dizer, quem é o teu próximo? Na bonita parábola do bom samaritano, próximo é aquele que precisa de você. Então, e para perceber como a pessoa precisa, eu tenho que estar perto, porque existem muitas lágrimas de pessoas que não choram. Só perto dela que eu vou ver o que o coração dela está passando, né? Não ser indiferente. É sobre isso, meus amigos. Mais perguntas? Ana, tem alguma pergunta para o padre? Oi, Ana. Tudo bem, Ana? Eu tenho uma pergunta com algo que o senhor acabou de comentar sobre a discrição. O que nós podemos aprender com o silêncio no sentido espiritual? Como nós, jovens, né, inseridos em um meio tão movimentado, tão agitado, tão exposto, podemos ser mais discritos, pessoas mais guardadas? Porque nós estamos perdendo, infelizmente, a capacidade de escutar os outros. Porque perdemos a capacidade de escutar a nós mesmos. Né? Perdemos a capacidade de dialogar conosco mesmos, ver tudo aquilo que um dia foi sonho, tudo aquilo um dia foi especial, tudo aquilo que um dia foi sagrado. Eu preciso dialogar. E como eu dialogo comigo? Num profundo silêncio interior. Nós perdemos a capacidade de gostar do silêncio, né? Tanto que a gente chega em casa, entra no quarto, já liga o celular, ou fala, Alexa, toca não sei o que lá, não é? E lá vou pro banho ouvindo música, troco de roupa ouvindo música, entro no carro, faço a mesma coisa. Parece que a gente tem um certo medo do silêncio, porque o silêncio nos possibilita ouvir a nós mesmos, né? E Deus fala no silêncio. Então, quando eu me coloco numa atitude de silêncio interior, porque nem sempre é possível no mundo de hoje, no mundo urbano, conseguir um silêncio exterior, mas construir esse silêncio interior é algo muito fundamental. Quando eu sou capaz de, no silêncio, ouvir a mim mesmo, ouvir o próprio Deus que fala, eu vou aprender também a respeitar o silêncio das pessoas. E tem silêncios que comunicam muito mais do que discursos, não é?
tem silêncios que falam muito mais do que você proferir aí um número X de palavras. O silêncio é fundamental para que você possa se ouvir. No se ouvir, você escuta Deus que também está falando. E é no silêncio que a gente escuta as pessoas. Tem muita gente gritando dor, mas sem dar berros. Se não há este silêncio do coração, eu não sou capaz de escutar o que o coração da outra pessoa está gritando. Então eu volto lá no livro do Êxodo, tem uma frase muito bonita, quando Deus escolhe Moisés para ser o profeta da libertação. Deus vai dizer 2 verbos, ele vai dizer para Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu grito de dor. Isso deve estar presente na nossa vida, ver o que o outro está passando e ouvir, não aquilo que a boca diz, porque muitas das pessoas nem partilham, mas o que o coração está gritando. Isso é proximidade, isso é ter um olhar de amor, ver e ouvir. Isso nos compromete. Padre Camilo é sempre muito sábio, dá vontade de falar, padre, ninguém vai falar, só o senhor, que é muito Todo bom, mundo né? vai falar. A gente aprende tanto, obrigada por todos esses ensinamentos, viu? Do fundo do coração, né, Gui? Exato, padre. Acho que Eu que agradeço. Faz a gente em refletir tempos tanto. e tão acelerados, como a gente ouviu a Ana falando, quando a gente escuta os jovens falando, né? Tanta coisa acontecendo para a juventude, que acho que essa pausa de ouvir uma conversa como essa faz diferença. É importante. E aí, lembrando, você de casa tá nos assistindo, mas quer rever depois o nosso programa, ou então quer mandar para um amigo, para uma amiga, através do canal do YouTube da TV Aparecida, você encontra na nossa playlist lá do programa Conectados pela Fé esse programa. Então, não deixe de compartilhar essa conversa tão importante, porque é um tema que, teoricamente, é divertido do dia a dia, mas que está fazendo a gente refletir muito mais do que a gente imagina. Exatamente. Vamos continuar refletindo, então, com a ajuda Bora. e a participação de mais jovens, porque você sabe, né? A gente adora também fazer aquele papo reto nas ruas, escutar o que a galera está pensando sobre o assunto pela cidade. Vamos conferir. Preocupação ou curiosidade? Hoje o nosso Pode ou Não Pode está discutindo sobre os limites nas relações. Será que estamos a todo momento preocupados com o outro ou só curiosos? Por isso a nossa pergunta é: posso me intrometer na vida alheia? E agora eu tô aqui com a Ana Clara. E Ana, você tá preparada já para o nosso Pode ou Não Pode? Tô preparada. Então vamos lá. A primeira questão é: eu posso ficar vigiando a vida dos outros, mesmo que seja só por curiosidade? Não pode. Por que não? Ah, porque não é bacana com o próximo, né? Você ficar vigiando a vida dos outros. Você incomoda um pouco. Não pode. Por quê? Ah, cuidar da sua vida faz bem. Não pode. Fofoca entre amigos, só pra dar risada. Pode ou não pode? O ideal não poderia, né? Não pode. Mas acaba que a gente faz um pouquinho, né? Na prática é um pouco diferente, né? A prática é um pouco diferente, mas não pode. Pode. Por quê? Pode. Ah, é bom que, né, a amizade fortalece também, né? Ah, pode. Eu acho que não tem nada demais. Você não tá magoando ninguém. Se são melhores amigos, não faz diferença. É. Não pode, só atrasa a vida. Não fala da vida dos outros. Pode ou não pode compartilhar algo que vi sobre alguém, mesmo que não pareça verdade? Não pode. Isso daí eu não concordo. Porque se a gente nem tem certeza das coisas, a gente vai ficar espalhando. Não, aí não pode. Aí é sacanagem. Não, não pode. Isso dá muito errado. Dá errado. Não pode. Cuida só da sua vida, sem fake news. Ah, não pode. Pelo amor de Deus, não vamos fazer mentira sobre o outro, né? É feio. É errado se afastar de alguém que vive julgando ou fofocando sobre os outros? Pode ou não pode se afastar de uma pessoa assim? Pode se afastar. Pode. Porque se ele tá julgando, fofocando sobre os outros, provavelmente vai fofocar sobre você também, né? Aí a gente tem que afastar. Pode se afastar então. Pode. Pode. Se julga os outros, quem dirá que não vai julgar você? A gente pode dar aquele toque sobre a vida amorosa de algum amigo, mesmo se ele não pedir pra gente? Aí não, né? Aí não pode. Mas, assim, se for uma coisa que você vê que às vezes não compensa pro teu amigo, pra você, assim, defender ele, dar um ponto de vista legal, pra você ajudar, aí pode. Mas se ele não tá a fim de escutar, aí nem compensa, né? Ah, não pode. Não se meta no relacionamento dos outros, que aí quando termina vai falar que foi você que influenciou. É amigo conhecido ou é amigo? Se for bem amigo, acho que pode.
Vai depender dele entender o que ele quiser, né? Se você foi uma pessoa que tentou ajudar, uma pessoa que tentou abrir o olho, acho que vale a pena. Se for amigo. E se for só conhecido, sim? Ah, não, é melhor não. Deixa ele resolver lá os problemas dele. Quando alguma pessoa está em sofrimento, mas não pediu ajuda, a gente pode intervir mesmo assim? Ah, dependendo do grau da pessoa, pode, né? Pode, Pode. Depende, eu acho que fica meio termo. Tem que conversar com ela e perguntar se ela gostaria de ajuda ou não, antes de tentar ajudar. Pode, que senão, né, vai acontecer algo pior, a pessoa tá, tipo, em depressão, você não sabe, daí pode interferir, né, pra saber com a pessoa, né, pra não acontecer risco, né? Pode. Porque a pessoa está sofrendo, às vezes ela não quer pedir ajuda para não incomodar. Você vai deixar ela sofrer? Não. Você vai lá, você vai ajuda, você pergunta se tem alguma coisa boa que você pode fazer por ela, leva alguma coisa para agradar, né? Eu acho que pode nesse caso. Pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem pra quem tá acompanhando o nosso Pode ou Não Pode e tá nessa de ficar um pouquinho mais preocupado com a vida de outras pessoas e não tanto com a dela mesma. 2 minutinhos. Eu acho que é muito importante você cuidar mais da sua vida e tentar estruturar ela melhor do que tentar ajudar a vida do outro. Às vezes a sua tá toda bagunçada. Funciona muito mais você se autocuidar e cuidar da sua vida, em vez de ainda não ter nem o que você tem de benefícios para sua vida para tentar ajudar o outro. É isso mesmo, ajudar só quem precisa mesmo, não ficar, né, se intrometendo na vida dos outros, porque pode dar errado, né? Aí talvez ela precisava encher mais um pouco a cabeça, trabalhar, estudar, né? Porque aí quando a gente está com tempo livre, aí a gente cuida um pouco da vida dos outros, né? Cuida da sua vida, dos seus objetivos, que cuidar da vida dos outros não vai fazer você prosperar. E você, tem se preocupado em excesso com a vida dos outros ou tá tudo nos conformes? Conta pra gente lá no nosso Instagram, @Programa Conectados pela Fé. Pode, viu? Um beijo, Carlinha. Obrigada a todo mundo que participou. É isso, tem gente que assume que cuida um pouquinho da vida alheia e tem gente que não assume não, né, padre? Tem uns que dizem que, não, eu só ouvi o que alguém falou, mas eu nem passei isso aqui. Eventualmente repercutir com alguém. Eu nem queria ter falado isso, mas... E aí vai, né? E aí vai. Vamos aproveitar de mais perguntas, então, para a gente continuar explorando esse tema e aproveitar a participação de vocês. Quem quer trazer uma pergunta para o padre agora? Então, padre, uma pergunta polêmica de hoje em dia, como está vivendo a época do TikTok, algo muito comum hoje em dia. Pessoas que fazem vídeo de alguma religião, católico, outra religião, e alguém vem no comentário comentar alguma coisa da Bíblia, algum comentário que machuca ou deixa desconfortável. O que o senhor acha que a gente pode responder ou reagir a esse tipo de comentário? A gente vive um tempo, Vinícius, onde as pessoas acham que a sua verdade é absoluta e ela sabe mais do que todo mundo. E a falta de humildade de reconhecer a sabedoria que as pessoas têm e que isso também acrescenta a nossa vida, né? Em todo o âmbito, né? Aqui na TV mesmo, vira e mexe, quando a gente posta algum vídeo, uma fala, sempre tem alguém que vai discordar. Vai querer dizer que está errado, que não é bem assim. Parece que o ponto de vista desta pessoa, ele é muito maior do que todos aqueles que colaboraram para que aquela postagem ali estivesse, né? O que eu diria? Não desanimar. O próprio Cristo, em muitos momentos, foi criticado, foi condenado. Julgavam porque ele não lavava as mãos antes das refeições ou porque ele curava em dia de sábado. Enfim, eu acho que quando a gente pauta a nossa conduta, aquilo que nós vamos postar nas redes, sempre iluminados pela sabedoria do amor e por aquilo que Deus fala ao nosso coração, o que as pessoas vão falar sobre aquilo, isso não diminui a importância que aquilo tem. Eu acho que a gente não pode deixar as palavras das pessoas, quando elas são de julgamentos negativas, desmotivar aquilo que um dia a própria fé me motivou a ser. É preciso evangelizar. E hoje eu tenho uma plataforma na palma da minha mão. Por que eu não coloco todo dia algo que para alguém vai ser uma palavra de significado? Quando essa pessoa entra lá e faz um comentário negativo, é porque no fundo ela não está aberta para colher nada de Deus. Então não deixar que aquilo que o outro fala desmotive aquilo que com boa fé, com vontade, com amor, eu quis fazer. E terminando, não dê poder à palavra da pessoa quando essa palavra não vem para somar,
se ela vem para diminuir, ela não pode ser escutada. É aquela palavra que tem que entrar por um ouvido e sair por outro. A única palavra que deve permanecer em você é a palavra que te constrói, que te edifica e que te motiva a continuar fazendo o bem. Talvez quantas pessoas, né, pararam de postar coisas nas redes e coisas bacanas porque deixaram as críticas serem maiores do que a motivação que as levou a evangelizar. Então não importa aquilo que os outros falam ou pensam saber, importa aquilo que Deus conhece de você e importa a palavra que Ele colocou no teu coração e que você procura nos mais variados meios levar esta palavra também para outras pessoas. É isso que importa, é essa verdade que tem que prevalecer. Que legal. E é uma lógica difícil de contrariar às vezes, né, Padre Lê? Que a gente está nas redes, a gente vê, como o Padre disse, tem gente que cria coisas legais, conteúdos bacanas naquela linguagem e fica desmotivado por isso e ao mesmo tempo olha e fala, poxa, tem gente que está postando só contando o que está comendo e está todo mundo achando o máximo, aplaudindo. Melhor, né? É difícil. Coisas pra gente se ligar. Com certeza. A gente vai para mais um intervalo, não sai daí que a gente volta rapidinho. Isso bem rápido. E a gente segue então com o nosso programa, propondo essa conversa legal para ajudar você que está em casa a entender mais de quais são os limites para a gente acompanhar, se intrometer na vida do outro, falando do mal que a fofoca causa e tendo a participação dos nossos jovens, sempre trazendo boas perguntas. Vamos aproveitar, vamos ver mais uma pergunta então. Qual das duas quer trazer essa contribuição agora? Eu vou então. Janice? Boa tarde, Padre. Boa tarde. Eu vou aproveitar o gancho do meu amigo aqui. Perfeito. Achei muito bonito o que o senhor falou sobre algumas pessoas que às vezes por orgulho, por arrogância, não sabem reconhecer a sabedoria que há no outro. E a minha pergunta é a respeito do seguinte: às vezes pessoas mais velhas, muito próximas a nós, nossos pais, tios, padrinhos, o irmão mais velho, às vezes perdem um pouco o limite de que aquela opinião e aquele conselho é só isso. Uma opinião, um conselho que vamos levar em consideração e aplicar ou não. E esperam que seja prontamente aplicado. E às vezes não nos é interessante ou não cabe, né? Como impor esse limite para essas pessoas sem cair no pecado ou em alguma divisão, alguma coisa assim. Padre, deixa eu só, antes do senhor responder, aproveitar a oportunidade, só pra gente ver se a opinião deles estão parecidas, no pode ou não pode. O que vocês acham? Pode ou não pode um familiar mais velho, aquela pessoa que é uma autoridade na casa, induzir, às vezes quase obrigar a decisão do mais jovem? Sinceramente, o que vocês acham? Acho que nessa situação, por ser família, tá tudo bem ou não pode, mesmo sendo família? Fala que o seu coração tá... Ela tá, tipo, responda ou não responda? Te entendo. Ficaria na mesma dúvida. Bom, mas... Eu acho que tudo nisso está numa relação profunda de confiança. Os pais que confiam nos seus filhos e os filhos que confiam em seus pais. A gente está falando aqui para uma faixa etária juventude, que já começa a adquirir uma autonomia e precisa fazer isso, mas perceber que nesta autonomia também vem uma grande responsabilidade. Então, até que ponto realmente os filhos já estão aptos a tomarem decisões por si mesmos e assumirem as consequências das escolhas que fazem? É claro que os pais não podem escolher pelos filhos, porque isso seria um grande engano. O filho até poderia viver uma escolha do pai e lá na frente dizer: eu vivi o que o Senhor escolheu, não aquilo que o meu coração gostaria de fazer. Não cabe aos pais escolherem, mas aquela boa conversa, aquele bom diálogo, isso sempre faz bem. Até porque os nossos pais e os nossos avós trazem uma sabedoria que não se ensina nas escolas, a experiência da vida. Já apanharam, já perderam, já lutaram, já se decepcionaram. Então, acho que essas palavras, elas acrescentam. Não quando elas vêm para determinar o meu comportamento, mas quando elas vêm para me orientar diante de tudo aquilo que me é proposto. Mas o que realmente eu preciso escolher? O que eu vou abraçar? O que eu vou trazer como significativo para a minha vida? Eu acho que não cabe aos pais determinarem aos jovens: ah, não, você não pode sair, não, você não vai conversar com fulano, não, você só vai usar a internet 1 hora à noite. Na fase infantil, isso tem que estar presente. Existem fases na vida em que a criança não é autônoma para escolher, porque se deixar, ela escolhe comer chocolate o dia inteiro. E cadê o arroz, o alface, o jiló, né? Enfim. E isso é um exemplo básico das escolhas fundamentais. Mas acho que na juventude, os pais têm que perceber que seus filhos também cresceram e que são capazes, por si, de fazerem escolhas acertadas. Precisamos confiar.
tanto confiar naquilo que o pai e a mãe falam que é para o nosso bem, como também os pais confiarem que os filhos já estão preparados, né? E ao mesmo tempo que não é dizer, agora você escolhe e se vira com aquilo que você vai fazer, não. Mas é mostrar, mesmo que diante de uma escolha errada, você sempre terá este amor, este abraço para te acolher e ajudar você a recomeçar. Então é importante o diálogo, que mostra, eu acredito que o outro é capaz. E os pais vão dando esta sabedoria. E a gente nunca vai esquecer que aquilo que o pai e a mãe um dia dissem foi para o nosso bem. Embora a gente vai aplicar de uma forma diferente, porque o tempo é diferente, o contexto é diferente, mas se houve sabedoria do amor naquilo que eles nos falaram, então com certeza essa sabedoria vai ser sempre para o bem, o nosso bem pessoal e o bem coletivo. Viu, Lê? Vamos aprendendo, inclusive você, futura mamãe. É bonito de ouvir, porque o padre vai falando, eu tô colocando, os meus pais ensinam muito, graças a Deus, e tem essa confiança em mim, na minha irmã, e que eu consiga também repassar isso pro meu filho, né? Porque é importante essa troca, essa confiança. Eu acho que todos os relacionamentos, principalmente também de pais, né, padre? Essa confiança, o respeito é essencial. Isso, e não é uma questão de dizer pode ou só não pode, vai muito mais além, né? Eu preciso ser capaz de discernir, isso vem com a ajuda da família, vem com a ajuda da própria sociedade. A religião, ela tem esse papel. As pessoas, quando me procuram, seja por uma orientação, uma confissão, não cabe a mim dar a elas uma resposta pronta, porque eu me torno senhor da consciência delas. Eu digo, você vai sair, vai fazer isso, isso, isso. Não é uma fórmula mágica que se ela fizer todos aqueles passinhos, então o negócio vai dar certo, né? Mas é um aprendizado. É reaprender a escolher, mudar escolhas, mudar até mesmo o jeito de pensar. Isso não é simples. Eu preciso passar por um processo muito grande para mudar o meu jeito de pensar, porque se eu não mudo o meu jeito de pensar, como que eu vou mudar o meu jeito de agir? Então não é a questão de proibir pelo proibir, mas ajudar as pessoas realmente a compreender por onde a vida caminha, né? E quais as consequências de escolhas erradas que a gente pode fazer. Então a missão do Pai é formar homens e mulheres revestidos de sabedoria, que tenham liberdade de escolher, mas ao mesmo tempo o compromisso de abraçar a responsabilidade sobre cada escolha que fizeram. Então isso tem que estar muito presente. Qual a responsabilidade que eu vou assumir diante da liberdade que Deus me deu primeiramente? Deus não nos força nada, Deus propõe, e aquilo que nossos pais e os que nos precederam aí na história também têm a acrescentar ao nosso coração. Isso é bonito de pensar, né, padre? Que até Deus, enquanto nosso Pai, nosso Criador, Ele não... Poderíamos criar dentro de um programinha Exatamente. onde tudo já estaria pré-definido, mas Ele não fez isso. Ele nos deu a total liberdade. Por isso que a gente tem que pedir a sabedoria dele para não fazer escolhas erradas, né? Perfeito. Muito bom, padre. E a gente segue aqui no programa, né, Lê, trazendo... Então, não se intrometendo na vida do outro, mas trazendo orientações, boas dicas, trazendo conselhos e boas dicas. Que tal a gente ter aquele momento de trazer uma reportagem com uma dica interessante? Acho ótimo. Vamos para a dica de hoje. Você já teve aquela tia ou aquela pessoa que pergunta pra você assim, e os namoradinhos? Ou pergunta chata. Ou aquele amigo que acha que pode ficar opinando em tudo que você faz. E se não é você mesmo que às vezes dá uns conselhos ou fala coisas sem ninguém ter pedido? A gente tem que tomar cuidado, porque isso pode ser uma invasão de privacidade. Agora, importante, existe uma diferença muito grande entre cuidar e controlar. Cuidar muitas vezes olha, eu tô aqui se você precisar. Agora controlar faz isso, faz aquilo que é melhor pra você. Confia em mim. É como se a gente estivesse falando pra pessoa assim, o que eu acho tá certo, o que você acha aí não serve não. O segredo pra gente não cair nisso, antes de tudo, é se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente sabe até onde a gente pode ir, principalmente até onde deixar os outros virem na nossa vida. Dica prática aqui do Psi. Antes de dar um palpite para qualquer pessoa, pergunte para si mesmo. Me perguntaram, tô ajudando ou só tô aqui me infiltrando nesse assunto? E se alguém invadir o teu espaço, você tem direito de dizer, olha, eu agradeço, mas essa fase aqui do jogo eu preciso jogar sozinho, sozinha. Então, resumindo, se conhecer é saber colocar limites. Cuidar do outro é respeitar os limites dele e invadir, mesmo com toda boa intenção, ainda é invasão. Então bora viver nossas relações com mais respeito, mais leveza, mais escuta e menos dedo na cara da vida alheia, achando que a gente pode dar opinião aí, distribuindo opinião para todo mundo, que as coisas não são assim. Somente se me perguntarem. E ó, gente, se precisar, o Psi tá aqui. Mas só se você pedir também. Beijo, gente.
Dica boa, dica compartilhada, por isso a gente sempre traz isso pra vocês aí de casa. Espero que tenham gostado, né, Gui? Eu amei você. Eu sempre vou anotando as dicas aqui no programa, a gente vai crescendo e aprendendo juntos. É isso, bora continuar nas perguntas? Falta só a Amanda. Eu deixei essa pergunta por último, porque eu acho que é uma pergunta que todo mundo faz. Como a fofoca pode prejudicar a vida espiritual? Existe na Sagrada Escritura uma bonita expressão, diz que toda palavra que sai da sua boca, que ela seja para edificar, para construir e para abençoar. Se foge disso, vai causar mal primeiramente a você que a pronunciou e depois às demais pessoas que a escutaram. Se nós tivéssemos aquele filtro de conseguir perceber o que permanece e o que não permanece, a gente não seria atingido tão facilmente por tantas palavras e tantos comentários que as pessoas fazem da nossa vida. Mas a gente não tem esse filtro, a gente acaba guardando muita coisa no coração que nunca deveria ter tocado a nossa alma. Quando entra uma fofoca, principalmente que denigre a moral da pessoa, o seu comportamento, a sua dignidade enquanto ser humano, enquanto filho de Deus, é altamente prejudicial, né? A fofoca é uma forma de distorcer. Jesus diz, eu sou a verdade. Tudo o que está fora da verdade é contrário a tudo aquilo que ele ensinou. Então eu preciso ser cristão da verdade, mesmo reconhecendo que há momentos que dizer a verdade não é fácil. A verdade também machuca, não é só fofoca que machuca, a verdade também machuca. Mas a verdade que machuca, cura. A própria verdade que pode nos ferir, nos chatear, mas ela traz a cura. A mentira anestesia. Mas se a gente passa uma vida toda aí se anestesiando, vai chegar um momento que aquilo que é mais bonito vai morrer dentro da gente. Então, é uma diferença entre a fofoca, que é uma mentira que prejudica e que fere, entre dizer a verdade. Ah, padre, eu prefiro naquele momento mentir porque achei que seria uma situação mais apaziguadora. Nunca a mentira vai ser útil, nunca ela colabora. Se somos de Cristo, somos da verdade. E a verdade, há momentos em que ela precisa ser dita para que a mentira não venha a ser prejudicial, não só a uma pessoa, mas a toda uma sociedade. A gente vive hoje num mundo, né, de mentiras, de fake news. A internet trouxe essa expressão e parece que nós também... E o fake news não é algo só na comunicação digital. Ele se faz presente, às vezes, no relacionamento familiar, né? A gente vai criando mentiras, em cima da mentira nós vamos criando fantasias e chega um momento que você olha e fala, mas quem sou eu? Eu acabo deixando que a mentira, a fofoca, faça eu esquecer de quem sou eu. Qual é a verdade da minha essência, não é? Então a fofoca, ela acaba prejudicando muito a vida espiritual, porque não vem de Deus, não edifica, não constrói. E não é aquilo que Deus gostaria que você fosse no mundo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toda mentira escraviza, toda fofoca faz você esquecer quem você é e que é o outro. Apenas a verdade nos liberta. E só existe verdade no amor. Então não tenhamos medo de amar, mesmo que amar às vezes doa, mesmo que amar às vezes nos leva a renunciar, abandonar algumas opiniões, mas a verdade é que faz a gente ser livre e ter aí um coração que não perde a capacidade e o poder do amor na vida. Fez pensar ali naquela expressão que às vezes a gente escuta. Eu queria até que o padre Camilo comentasse sobre ela. A tal da mentirinha do bem. Existe? Não existe mentirinha do bem. Se a mentira já é mal, não é? Não existe mentirinha do bem. O próprio Judas deu um beijo no Cristo. E como foi falso aquilo, né? Aquele que o acolheu, que o amou e o escolheu, foi traído por um beijo. Um beijo totalmente falso. Um beijo do lado de fora. Porque Judas não se permitiu que o amor do Cristo transformasse e o colocasse na verdade do amor, né? Com um beijo você me trai. Então não existe mentirinha boa, mentirinha necessária. Toda mentira é má. Se ela não prejudicou agora, no momento que ela foi dita, tenha certeza que no caminhar da vida ela vai ser prejuízo na vida de alguém. E primeiramente na sua própria vida. Se você diz mentira, onde está a verdade do amor no seu coração? Se você prefere dizer a mentira, então onde Deus está no teu coração? Ele é a verdade máxima. Acolhê-lo nos compromete a sermos verdadeiros em todas as circunstâncias. Ah, padre, mas naquele momento eu preferi dizer uma mentira. Se naquele momento você não tinha uma palavra boa, o que você ia dizer não ia melhorar, não ia apaziguar, então escolha o silêncio. Se você não tem nenhuma palavra capaz de construir e abençoar, escolha o silêncio. Até esperar acolher de Deus uma palavra que seja certa, dita da forma certa e na hora certa. Fora isso, o silêncio será a sua melhor oração. É isso, né, Gui? O silêncio é a sua melhor resposta quando você não pode agregar, ajudar o próximo.
A fofoca a gente já percebeu que não existe nem aquela ai, fofoquinha do bem, nanana. Não, gente, não agrega nada. Não. Inclusive, eu queria te contar não, brincadeira, gente. Que bacana, né? A gente ter essas reflexões com a ajuda do Padre Camilo e, principalmente, a partir de dúvidas que os jovens trouxeram aqui no nosso programa, né? Então, o nosso tempo está chegando ao fim, mas primeiro já vamos agradecendo a participação de vocês que estiveram conosco nessa tarde de sábado aqui no programa. Sejam sempre bem-vindos à casa de vocês e obrigado mesmo, viu, pela contribuição, pela colaboração. Muito obrigada, gente. Vocês foram maravilhosos. Venham mais vezes. O Douglas já veio uma vez, o Douglas já tá de A gente já começa a ter casa. carinhas recorrentes aqui, a gente gosta disso. É muito Significa especial. que o programa foi bacana, que acho que a experiência valeu a pena, né, Douglas? Eu sou Obrigado de mesmo, viu? Padre, você seja sempre muito bem-vindo. É sempre um prazer, muito aprendizado. E aí faz a gente sempre pensar, né? Tenho certeza que todo mundo vai sair daqui diferente, não vão? Acabou a fofoquinha, né, meus amigos? Eu que agradeço sempre o convite. E a TV Aparecida, né, neste ano, celebrando aí os seus 20 anos, desde o seu nascimento, ela está comprometida com a verdade. A verdade é o Evangelho é o próprio Cristo. E sejamos como Maria também, aquela que no coração, mesmo carregando alguns medos, mas ela teve a coragem bonita de dizer sim para Deus. E foi um sim tão verdadeiro e que deu a ela a bonita capacidade de nos mostrar Jesus. Sejamos da verdade e nada neste mundo vai poder escravizar a nossa alma. Diante da verdade, nenhuma mentira terá poder sobre o nosso coração. Amém. Obrigado, viu, Padre? Gratidão. Uma ótima tarde. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Lê, minha Beijo dupla. no coração, Obrigadão, viu? dupla. E obrigado pro pessoal de casa que nos fez companhia, então, em mais um sábado aqui no Conectados pela Fé. Sempre uma alegria ter a companhia de vocês. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Um beijo no coração. Tchau. Vamos dar tchau a todo mundo, pai. Tchau.